Bom, são anos trabalhando com ilustração católica e às vezes a gente nem entende porque alguma ilustração viraliza, outra não, seja pela devoção, ou porque a arte é bonita, ou porque ela traz algum significado para a pessoa. E quando eu postei a arte de Santa Rita de Cássia, eu não imaginei que ela ia dar essa repercussão tão grande, não é grande assim, em referente a Santo Carisma, né, o número de pessoas que acompanham o trabalho dela. E graças a Deus ela chegou na quantidade muito boa de pessoas. Então eu resolvi trazer aqui o processo de criação dessa arte, né? Desde o conceito, as ideias, rascunho e ela já finalizada. Pode parecer um processo rápido, né, em um vídeo curto, mas são várias horas empregadas, seja em uma ilustração mais simples ou uma mais complexa. Às vezes o desenvolvimento de uma arte pode ser rápido, mas a ideia dela, a busca por referências pode demorar dias ou semanas. Então eu vou para a tela do meu notebook para poder ficar mais fácil, para poder mostrar para vocês todo esse processo, desde o conceito até a arte finalizada. Vamos começar com as referências, que é a parte das partes mais importantes para o processo, seja o processo de criação, o processo de identidade que aquela arte vai ter. Também todo o conceito da arte geralmente ela surge nesse processo de referências, conversa com o cliente, aquilo que ele quer para a arte. Então, para essa arte, nós tivemos três referências. Referência número 1, que é Santa Rita com hábito, né? Esse hábito dela basicamente foi o hábito que a gente adotou para as ilustrações. E nessa referência já temos aqui as rosas, que é algo que fica nítido nesse projeto, e o crucifixo. Referência número 2, a mesma coisa. Ela com hábito, basicamente foi esse hábito e essa silhueta que adotamos para ilustração, até a forma que ela segura aqui o crucifixo em mãos. E essa última referência, a número 3, dedicada a Santa Rita, temos aqui mais o detalhamento de como a gente quer a feição dela, né? O rosto dela, o olhar dela para a cruz de Cristo, o espinho aqui nela, as chagas, né, que basicamente vai acompanhar essa ilustração. E também outras referências aqui já mais para composição dessa arte. A ilustração 4 foi uma ilustração da Santo Carisma que a cliente ela gostou bastante da composição que eu usei, as rosas, a questão de toda a identidade da arte, né, aqui de Santa Teresinha, e aqui uma arte da Curta Nós. O que a cliente gostou bastante aqui foi essa ideia de Santa Rita ao centro e as rosas em volta. E uma outra coisa também foi a questão aqui desse listel, que ele basicamente forma essa parte por trás aqui, né, da Santa, onde dá para encaixar aqui basicamente 3 partes desse listel e que vai acompanhar a frase, né, que vai nessa arte. Então aqui foi toda a ideia de referências e a partir dessas referências foi montado o processo de rascunho, que é a próxima parte. Quando eu vou começar o processo de rascunho, eu sempre trago aqui na minha área de trabalho as referências para ficar visível. Tanto as ideias, né? Às vezes anoto alguma coisa aqui, mas geralmente referências visuais. Então, para esse início de rascunho, eu vou dividir aqui em 3 partes. A parte onde vai ficar a cabeça de Santa Rita. Aqui vai ser onde vai ficar basicamente o centro da imagem, né? Que aqui vai ser os braços dela segurando a cruz e as rosas também ao colo. E essa parte de baixo onde vai ficar a parte inferior, né, os membros inferiores e as pernas. Eu já começo a traçar aqui mais ou menos onde vai ficar tanto o listel, que ele vai acompanhar, e aqui na frente também. Então o listel vai fazer basicamente isso.
E aqui também eu gosto de já ir dando uma modelada também em toda a composição da arte, seja as rosas que vou colocar o fundo, e depois eu vou refinando cada vez mais o desenho. Vou diminuindo a opacidade dele e vou chegando em cada vez rascunhos ainda mais detalhados, claro, sempre de olho nas referências aqui ao lado. Já finalizando essa parte desse rascunho já um pouco mais finalizado, onde temos aqui Santa Rita de Cássia, né, já com a auréola, já fiz algumas luzes aqui. O listel já dei uma encorpada bem legal nele aqui. E a frase que vai aqui dentro desse listel é peregrina do amor e da esperança. Esse ficou um encaixe. Gostei bastante dessa forma que ficou aqui, e é basicamente em cima dessa line art desse rascunho que eu vou concluir a line art dessa ilustração. Então agora o próximo passo é as rosas na parte de trás. Em cima daquele rascunho que eu já tinha feito mais grosseiro, eu vou dar uma detalhada melhor da forma que eu quero também. Deixei em tela cheia para conseguir visualizar melhor. Finalizamos aqui a line art, perdão, o rascunho, levando em conta todas as referências que nós tínhamos. E agora é o contorno final do desenho, o processo de contorno final dele. É sempre bom fazer a line art final já no arquivo no tamanho real, né, que a gente vai entregar, para não perder nenhum detalhe, para ficar mais fácil. Então eu já vou diminuir aqui a opacidade, começar aqui o processo de line art final. Sempre tentando ser o mais fiel possível ao rascunho, mas sempre tendo o que tá melhorando nele. Aqui não vai pegar o cabelo dela por causa do hábito, mas geralmente no cabelo a gente dá mais textura e sentido para esse cabelo, né? Pro lado que ele tá balançando o cabelo ou a barba de algum personagem. Então esses detalhes menores aqui não tem como a gente acompanhar a mesma largura de traçado mais grosso, porque senão perde muito esses detalhes. Então é uma mescla de detalhes, uma linha mais grossa, uma linha mais fina, como se eu estivesse trabalhando com várias canetas de pontas diferentes, entendeu? Aqui dentro do Photoshop. A parte do listel tá ok. Agora para as rosas ao fundo. Então vai ser basicamente assim. Algumas rosas vão ter que ser muito bem feitas, detalhes e tudo, mas algumas não vão precisar tanto, porque nem vai aparecer muito no desenho. Claro que não é para fazer de qualquer jeito, mas não precisa estar detalhando com uma riqueza de detalhes muito grande. Usando a mesma referência das rosas aqui que usamos em Santa Rita, o mesmo formato dessas rosas, aplicar aqui pro fundo da imagem também. Então aqui nós temos já toda a arte pronta. Vou fazer alguns recortes aqui, né? E já colocar as cores base já. O hábito preto e branco com as rosas aqui. Agora é aplicar as cores no listel, finalizar as letras e o fundo da imagem também. Sempre lembrando de fazer alguns ajustes aqui, para a letra dar aquela impressão de que a letra está realmente acompanhando o balançar do listel ou bandeira também. Ficar
bem de olho nesses pequenos detalhes. Sempre dá um zoom, ver se a letra se ela tá ok, se tem alguma falha. Aqui tá tudo beleza. Aqui vai ser tanto as rosas como esses pequenos ramos também que eu coloquei para dar uma composição bem legal. Aqui eu coloquei algumas folhas, mas aqui eu coloquei alguns ramos, alguma folhagem verde para dar um contraste também. Aqui já temos nossa ilustração quase toda pronta, já aplicada a luz, já aplicada a sombra. Eu fiz esses cortes, né? Aqui parece que a arte foi feita assim num estalar de dedos, mas foi algumas horas empregadas nesse desenho e só falta agora a auréola e o sangue, né, aqui escorrendo em referência ao espinho aqui. E aqui está a arte finalizada de Santa Rita de Cássia. Não é com a mesma frase, né, que foi para o feed da Santo Carisma, mas é a mesma ilustração, mesma composição, as mesmas cores. Então tá aqui, ela finalizada. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão também, alguma coisa que queiram acrescentar aos próximos vídeos, só deixar nos comentários que eu vou estar lendo todos, ou então lá no Instagram da Santo Carisma, que é onde tem o maior número de pessoas que acompanham o trabalho. E nos vemos nos próximos vídeos.